Bom dia, turma. Agora o bom dia oficial, né? Sejam todos muito bem-vindos aí na nossa casa. Então vamos dar os recadinhos da nossa casa sempre. Lembrar de desligar o celular, que é o momentinho que a gente reserva pra gente, né? Se tiver alguém lá fora precisando, vai esperar uma horinha, não vai dar nada, né? É um momento que a gente reserva pra gente cuidar de nós mesmos aqui na Casa do Caminho, tá? Também pedimos, pessoal, para no dia do tratamento evitar uma alimentação muito pesada antes de vir para cá. Como é de manhã é mais fácil, né? Então, assim, não que seja proibido, mas para evitar carne, para evitar comida muito pesada, indigesta, para evitar quem fuma ainda, evitar de fumar antes de vir para cá ou de usar qualquer tipo de álcool, qualquer tipo de entorpecente, né? Para a gente poder estar aqui inteiramente. Aqui também a gente recebe uma carga, né, de energia, uma carga magnética. Então também se a gente sair daqui e for também consumir bebida alcoólica, comida muito pesada, essa energia vai embora mais rápido. Então quanto mais tempo a gente consegue se manter depois daqui, melhor que o tratamento vai prolongando, tá bom? Também, pessoal, quem quiser trazer a aguinha para fluidificar aqui, o pessoal que está em casa também pode colocar a aguinha aí para fluidificar durante a palestra, tá bom? Quando acabar a palestra, nós vamos fazer uma vibração e um passe à distância para o pessoal da live, mas vocês vão tomar passe na salinha de passe, eles vão chamando vocês, tá bom? Outro recadinho aqui da nossa casa que é muito importante é o Evangelho no Lar. Evangelho no lar tem que fazer. Eu sou obrigada a fazer evangelho no lar? É obrigada a fazer evangelho no lar, tá? Por que a gente é obrigada a fazer evangelho no lar? Porque a gente tranca as portas da nossa casa física, né? E quando a gente faz o evangelho no lar, a gente faz uma proteção espiritual na nossa casa, tá? Essa proteção espiritual ajuda para que aqueles irmãozinhos, né, que ainda não estão muito assim preparados, que eles não invadam a nossa casa. E se por acaso a gente deu a oportunidade para eles entrarem, no Evangelho do Lar eles são cuidados e resgatados, tá bom? Se alguém tiver dificuldade de fazer Evangelho no Lar, é só procurar um de nós que a gente orienta. Tem um panfletinho com passo a passo de como fazer Evangelho no Lar. Não tem evangelho, a gente arruma evangelho, tá? Não tem nenhuma desculpa, a gente ajuda no que for necessário para que vocês façam o evangelho no lar, certo? Recadinhos também aqui, mais recadinhos da nossa casa. A nossa casa vive e sobrevive através das vendas do bazar e das doações, tá? Por conta aí da Covid, a gente tá ainda com a nossa cantina fechada, nós estamos aí vendo para poder abrir a cantina novamente. Nós temos uma livraria lá também, vendemos livros novos e temos a biblioteca que a gente empresta livro. Tá? Tô sem nenhum livrinho para ler, tem vários títulos lá. Inclusive agora a gente passou o armário para o lado de fora para que vocês fiquem mais à vontade para escolher, tá bom? Leva o livro, a gente anota o nome, o livro de quem está levando, podem ficar à vontade lá. E se vocês tiverem algum livro que vocês tenham interesse em comprar, a gente tem alguns ali expostos, semana que vem vai chegar mais algumas coisas. Então, são dessas vendas que a gente sobrevive. Nós também começamos uma rifa de um quadro que está aqui no corredor, que a gente ganhou de doação, então nós vamos rifar ele, tá aqui na coisa, R$10, acho que é de nome a rifa aí que a gente vai abrir, tá? Aí a gente vai deixar lá na biblioteca também disponível para vocês. Nós temos o projeto social da Cesta Básica. Como é que funciona o projeto social da Cesta Básica aqui na Casa do Caminho? Nós arrecadamos alimentos, tem pessoas que fazem doação em dinheiro, tem pessoas que fazem doação em alimento. Nós estamos fornecendo 35 cesta básica por mês. As pessoas que recebem cesta básica são assistidos nossos que frequentam a casa, tá? A gente restringe o fornecimento da cesta básica somente para as pessoas que frequentam a casa. Elas têm que vir pelo menos uma vez por mês na palestra. Por que, Renata, essa exigência se a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, né? É porque o nosso objetivo não é só levar o pão material, é levar o pão espiritual também. Então muitas pessoas chegam aqui
na necessidade do material e através dessa atitude nossa elas encontram também o espiritual, né? A gente tem que estar completo na nossa casa. E também para evitar, infelizmente a gente sabe que temos pessoas aí aproveitadoras, né? Que vêm pegar cesta básica para vender, enfim, a gente já chegou até pegar alimento aí jogado nas esquinas. Então, por isso que é importante. Outra coisa que as meninas da cesta básica, elas acompanham a família que está recebendo a cesta básica. Então, se tem criança, elas põem alimento a mais. Então, tem esse acompanhamento mais de perto, tá? Uma coisa também, itens que a gente põe na nossa cesta básica, que foi um pedido dessas pessoas assistidas, são produtos de higiene. Então, na nossa cesta básica vai 4 rolos de papel higiênico, uma pasta de dente e um sabonete. Então, além dos alimentos, a gente também arrecada esses itens de higiene, que foi um pedido das pessoas que a gente assiste. Por isso essa importância da gente pedir que as pessoas que vão retirar a cesta básica frequentem a casa, para a gente conhecer essa família, para a gente dar uma ajuda mais efetiva, tá? Também aos sábados, pessoal, nós temos o tratamento, a evangelização infantil. Sábado de manhã, das 8h30 às 10h30, a casa é exclusivamente das crianças, adulto que não entra. Então esse salão fica com a moçada, lá em cima fica, né, mas é pequenininho. Os pais podem, desculpa interromper, mas os pais podem até ficar aqui assistindo, né, a turma dos maiorzinhos para guardar os filhos. Mas tratamento espiritual, só para as crianças. Só para as crianças. Então, se o pai quiser vir aqui com a criança ver a palestra, pode, mas para tomar o passe tem que vir domingo, tá? É muito legal. O pessoal aqui, ó, a casa deles, ficam tudo à vontade aqui, tá bom? Então, fica o convite para quem quiser trazer as criançadas aqui sábado, que é uma diversão pura. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais algum recadinho. Acho que não, né? A turma da live aí que está assistindo a gente. Depois, o Bazar de Natal. Oh, obrigada, Manu. Dia 3 e 4 de dezembro, nós vamos ter o Bazar de Natal, tá? Então, dia 4, não vai ter esse tratamento, não vai ter a palestra, mas vai ter o Bazar de Natal. Então, venham no Bazar de Natal comprar uma coisinha para ajudar a gente, né? E se vocês também tiverem alguma coisa na casa de vocês, sabe aquele vaso que já enjoou e quiser doar pra gente vender no Bazar de Natal, a gente também aceita, tá, pessoal? Tudo. Ah, uma coisa que eu não falei do nosso bazar aí da frente, que a gente também aceita doação, roupa, sapato, utensílio doméstico, tá? A gente vive da vendinha desse bazar. O bazar, Renato, que dia que funciona? Domingo cedinho amaziado, geralmente, e funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17h, o nosso bazar, tá? Eu já fiz uma palestra de tanto recado, então agora eu vou fazer uma prece e passar para a professora Edinalva, tá bom? Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, entregando o nosso coração ao Mestre Jesus. E nessa entrega do nosso coração, que possamos entregar os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas angústias nas mãos do Mestre, que com certeza Ele, através da sua palavra, do seu evangelho, da nossa intuição, nós vamos encontrar a resolução do nosso problema, a cura da nossa doença, o acalento que estamos necessitando. Vamos confiar no Mestre, envolvidos em muito amor. Vamos também envolver a Edinalva em muito amor, que fará a palestra do encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, muito obrigada, professora Renata, agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço também a todos vocês que vieram nesta manhã de domingo para obterem os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus, nosso Criador, através do nosso Mestre Jesus. Então, convido a todos agora a fecharem os olhos, a se conectarem com a espiritualidade, com o plano maior, com Jesus, com Deus nosso Pai, para assim agradecermos tudo que viemos agradecer neste dia e também nos conectarmos com tudo que viemos pedir. Cada um sabe o que necessita em seu íntimo.
Então, nesta ligação com Deus, vamos pedindo tudo aquilo que necessitamos por nós, para o outro, e que vamos receber conforme for o nosso merecimento. Deus não nos desampara, mas também temos o nosso merecimento. E assim, de olhos fechados, conectados a Deus, vamos iniciar a nossa palestra com a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nossa palestra continua sendo do livro Vinha de Luz. Hoje é o número 47. O nosso texto é O Povo e o Evangelho, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 48, e que diz o seguinte: E não achavam o meio de lhe fazerem mal. De quem que eles falam aqui? Quem sabe? De Jesus. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo fica fascinado escutando. Então, nós vamos ler um pouquinho mais atrás desse evangelho para entendermos esse contexto. E eu vou ler, então, do versículo 37 ao 48. Capítulo 19, do 37 ao 48, no Evangelho de Lucas. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou, alegremente, a louvar a Deus, com voz forte, por todos os milagres que eles tinham visto, e diziam: Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. E alguns dos fariseus, vendo ali a chegada de Jesus em Jerusalém, disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele, porém, disse: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Porque todos já louvavam a Deus através de Jesus. E como estivesse perto já de Jerusalém, Jesus viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que foste visitada. E quantas vezes somos visitados pelas palavras de Jesus, pelos seus guardiões, e também não reconhecemos. E seguindo, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. E Jesus ensinava diariamente no templo. O chefe dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer,
pois o povo todo o ouvia enlevado, cheios de amor. E aqui vou trazendo para nós, no nosso dia a dia, quantas vezes também não damos ouvido às palavras de Jesus. E aqui no nosso evangelho ele cita, neste momento específico onde Lucas nos traz, que Jesus já estava perto da descida do Monte das Oliveiras e sua multidão de discípulos começou a louvar a Deus por todos os milagres que eles já tinham visto. E ali foi onde começamos a ver também a perseguição aos seguidores e apostolados de Cristo. Então, mesmo vendo os seus milagres, mesmo vendo as maravilhas que aconteciam, se começou a perseguição a todos os cristãos, aos apostolados de Cristo. E nós vemos isso em todos os tempos, e isso acontece para todos os tempos e todos os movimentos chamados cristãos. Hoje em dia ainda vemos isso ou não? Essa perseguição aos cristãos. E vamos observar que cristãos somos todos nós que cremos em Cristo e em Deus. E que somos perseguidos. Hoje em dia ainda vemos alguma coisa de guerra por conta de religiões. Nós somos perseguidos na medida também em que ouvimos, nossa, mas todo domingo você está lá na casa espírita? Nossa, mas todo domingo você está lá na missa para os católicos? Ou para o evangélico? Nossa, mas todo sábado você tem que ir nesse culto? Olha aí, nós cristãos, não importa de qual denominação, nós sendo perseguidos. Mas precisa todo domingo, todo sábado, ir na casa espírita, ir na missa, ir no culto? Sim, preciso. E vamos atrás dessa necessidade da busca de Deus. É uma busca visível que nós temos dentro de nós. E por isso que hoje estamos aqui para ouvir mais uma vez estes ensinamentos. Entre Jesus e a multidão existe um grande magnetismo, que é o que nos traz aqui, que liga a multidão a Jesus, esse magnetismo, que é através da virtude e do amor. Jesus é a nossa vinha de luz. Jesus é o pão nosso que nos traz na caminhada do dia a dia. Tudo isso que nos liga a Jesus, nos liga a Deus. Deus, que é o único gerador da energia espiritual do universo. E é essa energia mantenedora de todo o nosso universo. O nosso corpo, ele necessita da energia que vem do alimento material. Do arroz, do feijão, dos legumes, das verduras, das frutas. Precisamos dessa energia para manter o nosso corpo físico, para nutrir a nossa vida, o nosso alimento material. Mas precisamos, tanto quanto também, da energia espiritual para manter a nossa vida física. Nossa vida física, que é o resultado da união do espírito com o corpo físico. Então, estamos nutrindo os dois, o alimento da carne e o alimento do espírito. Vez ou outra, nós percebemos que surgem algumas ocasiões onde medidas das trevas, dos irmãos de menos luz, esses nos trazem momentos de ignorância e de crueldade. Eles nos trazem cientistas do mal, demagogos
de pouca luz e interesses mesquinhos que chegam até nós com palavras e com ações sedutoras e deixamos nos enganar. Quantas vezes nos deixamos nos levar por outras ações que não aquelas ações e atitudes esperadas por Cristo para nós? Somos de carne e osso e nos deixamos nos levar nesses momentos. Por isso que nós temos, por isso que nós vamos seguindo sempre as palavras de Jesus. Novamente, o povo se inclina e busca a Jesus Cristo. Somos nós aqui. Nos inclinamos e buscamos a Jesus com a mesma fascinação e louvor dos primeiros dias, dos primeiros cristãos, dos primeiros apóstolos. As palavras de Jesus nutriam e nutrem as almas das pessoas. E a quem? A quem vamos? A quem buscamos? Diante de nossos medos, nossos pavores, nossos tormentos de sangue, diante dos desastres íntimos que nos assolam e das lágrimas que lavam nossos caminhos. A quem nós vamos? Vamos a Jesus, e todos nós somos clareados quando o Mestre Jesus nos acena, mesmo que à distância. Nos acena a velhos como eu, a crianças como ela. Nós todos somos chamados a este brilho santificado. Somos chamados o tempo todo. E como é que nós nos comportamos? Nos comportamos respondendo a esse chamado? Ou nos comportamos mandando esse chamado se calar? Somos a todo momento chamados e amparados pelas mensagens consoladoras e esclarecedoras, encorajadoras, proferidas por Jesus. Palavras que sempre chegam a nós com amor, com fé, com harmonia, humildade, esperança e caridade. Palavras de incentivo que chegam a nós através do Criador em seu Filho Jesus. E neste momento, esperamos e experimentamos então o forte magnetismo de Jesus. Quando elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre, e nossos apelos, nossos pensamentos, sentimentos são traduzidos a nós em consolações e amparos imortais. Neste momento de oração, sentimos a resposta consoladora de Jesus e do plano espiritual às nossas orações, para o nosso conforto espiritual. Então, façamos as nossas orações com fé, como Jesus nos colocou, para que possamos sentir este amparo, este conforto que está ali, mas que muitas vezes nós não sentimos. Muitas vezes nós não ouvimos este conforto, porque nós não deixamos. Por isso, a importância do Evangelho no lar. Todos aqui fazem o Evangelho no lar? Tem alguém que ainda não faz? A senhora faz? Muito bom. Todos fazem? Não? Ainda não faz? Vocês também não? Porque não sabem como fazer? Nós podemos orientar, tá? Levanta o bracinho quem não faz. Tá? No final vocês podem aguardar um pouquinho, tá? E aí nós vamos orientar a todos vocês a importância dessa
conversa, dessa proteção no nosso lar, tá? Aguardem um pouquinho no final. Por isso, então, a importância do Evangelho no lar. Esse é o momento de nos ligarmos ao magnetismo da virtude e do amor de Jesus. É o momento de escutarmos a resposta para os nossos medos, de escutarmos as respostas para as nossas consolações, que vêm através dos mensageiros celestes de Jesus. Então, assim eu termino essa palestra, desejando a todos uma semana de paz e bem, para nós todos, e que se estenda a todos os seus familiares, a todos os seus caminhos e caminhadas nesta semana que segue. Assim seja, e que a virtude e o amor do Mestre Jesus acompanhem a todos, graças a Deus. E agora eu passo a palavra mais uma vez à professora Renata. Muito obrigada. A gente vai fazer umas vibrações pro pessoal que tá aí na live, eles vão chamando vocês lá pro passe, tá bom? Aí vocês podem ir. Pessoal que tá aqui na live, a gente pede nesse momento que vocês busquem uma posição, um local tranquilo. Podem colocar os nomes para as vibrações nos comentários da live, ou pode ser no papelzinho aí ao lado. E vamos nesse momento abrindo os nossos corações em vibrações de muito amor por todo o planeta Terra, por todos aqueles que necessitam. Vamos vibrando saúde pelos doentes, vamos vibrando muito amor e saúde pelos doentes não só do corpo físico, mas do corpo espiritual. Vamos vibrar nesse momento pelas pessoas que não possuem um lar, pelas pessoas que estão em condição de rua, pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, mas especialmente por aqueles que se encontram em asilos, em orfanatos, em casas de detenção. Que eles recebam todo o nosso amor, que se fortifiquem para conseguirem atravessar este momento de sua encarnação. Vamos vibrar por todos os nomes colocados nas caixinhas de oração, pelos nomes colocados nessa live, na intenção do coração de cada um. Que todas essas pessoas recebam vibrações de amor, de fortalecimento, de saúde, de fé, à medida a que necessitam. Vamos vibrar também nesse momento pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar pelos nossos ditos inimigos, perdão, amor, reconciliação. Vamos vibrar amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. E com a permissão do plano maior, vamos vibrando muito amor e fortalecimento por nós mesmos. E nesse momento que vibramos por nós mesmos, pedimos que os amigos espirituais que se encontram no lar de cada um possam nesse momento aplicar o passe, reorganizando os centros de força, trazendo ânimo, disposição, trazendo alívio para as dores, trazendo encorajamento para a resolução dos problemas. Que possamos nesse momento sentir a equipe espiritual agindo sobre nós, nos dando alívio para as dores e fortalecimento para continuarmos a nossa caminhada. Rogamos também nesse momento equipes espirituais que visitam os lares nesse momento, que possam fluidificar as águas, deixando o remédio necessário, o tratamento necessário de cada um. E assim agradecemos, através dessa oração, a oportunidade que o plano espiritual nos dá de realizarmos esse trabalho aqui presencial e de estendermos esse trabalho pela internet, chegando ao coração de cada um que não pode estar aqui presencialmente. Agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Turma aí do Face, domingo que vem, então, 10h30 de novo a gente se encontra. E essa semana, terça e quinta, ainda às 20h20. Quando for mudar o horário da semana, também a gente avisa aqui, tá bom? Obrigada à turma presencial, obrigada à turma aqui do Face. Até a próxima.